Do livro Horizontes da Mente, capítulo 26, de 80, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Miramês. Criação mental. A mente é um dínamo que, de certo modo, não nos pertence. Contudo, o seu bom funcionamento requer a nossa participação ativa e constante. O que não nos pertence é a sua existência e a sua mecânica. Se quisermos paralisar alguns mecanismos da mente, por menores que sejam, não o conseguiremos, pois isso é plano de Deus e a Ele é permitido fazer o que quer. Pois é a autoridade suprema em todas as direções do micro e do macrocosmo. Mesmo na criação das ideias, a nossa influência é limitada e controlada por leis inacessíveis à nossa sensibilidade. Se assim não fora, passaríamos para a ordem de escravizados, diretamente, e não sentiríamos a livre escolha, não acreditaríamos no livre-arbítrio. Somente espíritos de alta hierarquia têm dons desenvolvidos para perceber a vontade de Deus, através dessas leis, sem se aventurarem no que devem ou não fazer. Nas entrelinhas do Evangelho, encontramos essa verdade quando Jesus preceitua: só faço a vontade de meu Pai, que está nos céus. A liberdade, do ponto de vista total, nunca existiu e jamais existirá. O estudioso da verdade chega, com o tempo, a uma equação divina, em que somente fazemos a vontade de Deus. A nossa vontade é passageira e errônea. É, porém, um exercício de utilidade a nos mostrar o caminho certo. Com o tempo, deixamos, mais ou menos, de ser escravos do erro, para sermos fiéis, conscientes à lei. Nunca deixaremos de ser governados. A criação mental depende, em parte, do nosso esforço, que deve ser feito com amor, com alegria. No entanto, até para isso precisamos da chancela do tempo, que nos revela a maturidade espiritual. O progresso não depende dos homens, nem dos espíritos desencarnados. Ele é Deus presente em toda parte. A alma inteligente, dotada de um raciocínio altamente esclarecido, procura fazer o seu dever com o máximo de perfeição, sem se aborrecer, nem dar-se à intolerância para com as suas irmãs de caminho, cultivando a humildade em todos os percursos por onde anda. Quem consegue criar mentalmente a paz e viver mais ou menos nela, está nascendo de novo para a nova vida. Quem consegue criar na mente o amor e viver mais ou menos nele, compara-se à ave quando começa a quebrar a casca do ovo que lhe serviu de casulo, enxergando, pelo esforço, uma nova dimensão de vida. Quem se esforça na serenidade constantemente, seja qual for o problema, está se
autossugestionando, doutrinando a mente a criar pensamentos positivos para garantir a tranquilidade do amanhã. Esforço algum ficará só. Plantamos a semente dada pelo divino agricultor e ele se encarregará de fazê-la germinar pelas bênçãos do tempo. De nada somos criadores, mas herdamos o dom da cocriação. Com a ajuda permanente do Supremo Arquiteto do Universo. A nossa mente é um microcosmo, é uma área infinita, é uma lavoura de proporções indescritíveis. E tudo nos é dado para cultivar esse campo sem limites. Se quiseres experimentar, começa hoje mesmo. Se as tuas forças te proporcionam ensejos de melhora, avança, que não estarás sozinho na luta. É certo que encontrarás dificuldades sem conta. Todavia, paralelamente, cercar-te-á uma multidão de mãos operosas que obedecerão à tua disposição. E se perseverares na obediência à lei, essa mesma lei te garantirá a vitória. A tua felicidade depende de ti, porque a parte de Deus já está feita em teu favor. Anda, que os caminhos já estão abertos. Respira, que o ar já se encontra em torno de ti. Fala, que o som viajará sem a tua intervenção. E sente o Senhor em todo o teu trabalho, que serás feliz. A alma inteligente, dotada de um raciocínio altamente esclarecido, procura fazer o seu dever com o máximo de perfeição, sem se aborrecer nem dar-se à intolerância. Querido amigo, querida amiga, uma lição belíssima que vem nos trazer muitos conhecimentos para que nós possamos refletir sobre eles. O título da lição é Criação Mental. Então, ele está falando daquilo que nós criamos. Mas ele nos informa muitas coisas interessantes. Ele diz já inicialmente que a mente é um dínamo, ou seja, a nossa mente é um dínamo, mas que de certo modo não nos pertence. Ora, veja, isso é muito importante nós atentarmos para isso. Diz ele que, contudo, o seu bom funcionamento requer a nossa participação ativa e constante. Então, ela não nos pertence, esse dínamo, mas, contudo, requer de nós a participação. O que não nos pertence é a sua existência e a sua mecânica. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Porque se nós quisermos deixar de pensar, é impossível, não é? Nós estamos sempre pensando alguma coisa. Não tem como nós pararmos. Isso significa, então, que não é a nossa vontade que vai fazer com que nossa mente pare. É isso que ele está dizendo. Porque se nós pararmos de pensar por nossa vontade, então é nossa. Mas ele diz que não é assim, exatamente por quê? Porque isto é um plano de Deus. E ele é a autoridade suprema em todos os sentidos. Diz ainda que, mesmo na criação das ideias, ou seja, quando nós criamos uma ideia, a nossa influência é limitada e controlada pelas leis inacessíveis de Deus. Então, ele coloca dessa forma, dizendo que nós não somos criadores de nada.
Ou seja, quando nós, entre aspas, criamos uma ideia, alguma coisa, aquilo, na verdade, nós não estamos criando, nós estamos co-criando. Isto é, nós estamos fazendo essa criação como nossa, mas ela já existe no plano de Deus. E Deus é que nos ajuda nesse sentido. Então, nós somos partícipes de Deus nesse sentido. Não é? Então, não é sozinho o que a gente faz. E outra coisa interessante que ele diz, que está anotado no Evangelho, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ou em outras palavras, né? Eu faço a vontade de meu Pai que está nos céus. Isto levou a um equívoco muito grande de muitas crenças acharem que ele estava dizendo que era o próprio Deus. E não era nada disso. É exatamente o que Miramês diz aqui, que espíritos superiores, eles fazem a vontade do Pai. Por quê? Porque já entende todo o mecanismo. E então, essa liberdade que nós temos de criar, ele diz aqui que nunca existiu e jamais existirá. Essa liberdade de nós termos de fazer as coisas. E outra coisa interessante é que todos nós seremos um dia um espírito evoluído. Mas nós temos que passar pelo livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é quando nós tomamos direções, nós tomamos caminhos do erro, aquele que não está no planejamento de Deus. Então a gente toma aquele caminho por nosso livre-arbítrio. E aí vem o erro. E aí nós cometemos o erro. E para voltar muitas vezes para o caminho de Deus, existe uma certa dificuldade de nossa parte, não é? Nós temos que vencer o orgulho, temos que vencer a vaidade e muitas outras coisas. Então, como ele disse, na verdade, nunca deixaremos de ser governados, não é? Por isso que tem a lição no Livro dos Espíritos, que diz assim, que quando nós oramos a Deus, Deus passa para os seus mensageiros espirituais para que nos oriente. E quando nós oramos a esses bons espíritos, esta mensagem é levada também a Deus. Então Deus é o supremo coordenador de tudo. E mais adiante ele diz: quem consegue criar mentalmente a paz e viver mais ou menos nela, está nascendo de novo para uma nova vida. Então, se nós conseguirmos criar uma paz interior, e essa paz advém de quê? De nós termos a certeza de estarmos tendo palavras, pensamentos e obras dentro do Evangelho de Jesus. Não é? Então, quando nós pautarmos nossas ações, pensamentos e palavras dentro do Evangelho de Jesus, nós teremos essa paz que o mundo não dá, mas que nós podemos conseguir através disso. E ele diz ainda que quem consegue criar na mente o amor e viver mais ou menos nele, compara-se à ave quando começa a quebrar a casca do ovo que lhe serviu de casulo, e enxergando pelo esforço uma nova dimensão de vida. Então a comparação é muito interessante também, porque uma vez que nós começamos a falar do amor e viver no amor, no carinho, nós vamos ter uma nova dimensão da vida, uma nova dimensão do amor, não é? E tudo mais. Nós vamos abrindo nossas mentes para isso. É uma lição extraordinária que ele, inclusive, finaliza dizendo assim: a alma inteligente, dotada de um raciocínio altamente esclarecido,
procura fazer o seu dever com o máximo de perfeição, sem se aborrecer, nem dar-se à intolerância. Então, isso aqui é uma característica que nós temos que adotar, porque ele está dizendo que a alma inteligente, dotada de um raciocínio altamente esclarecido, procura fazer o seu dever com o máximo de perfeição, sem se aborrecer nem dar-se à intolerância. Quando ele fala em fazer com o máximo de perfeição, não significa ser perfeccionista. Perfeccionista são pessoas que se apegam a pequenas coisas que muitas vezes não têm valor. Então, quando nós nos propusermos a fazer alguma coisa, que nós temos o dia a dia para fazer isso, que nós procuremos fazer com o melhor que podemos. Darmos o melhor que podemos do nosso conhecimento, de nossa boa vontade, para ali retratar aquilo que nós podemos fazer. Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-la em próxima oportunidade. Fique com Deus.